Oi, comunidade PC. Eu sou a professora Maria Angélica Gabriel e vim hoje conversar com você sobre alienação parental. Hoje eu vou falar sobre o alienador. Qual é o perfil de personalidade de uma pessoa que aliena um outro par parental, né? Que faz com que a criança se afaste desse outro genitor. Eu estou falando em ex-casais, mas o alienador ele pode ser qualquer outro membro da família, qualquer pessoa que cuide da criança e que vai criando, né, no psiquismo dessa criança uma ideia negativa do outro genitor, ok? E vai fazendo com que a criança vá se afastando dessa pessoa. É, a gente tem o que a gente chama da síndrome da alienação parental. Esse termo foi criado por Gardner na década de 80 e isso é um pouco discutido, né? Porque alguns autores e na própria área da justiça, eles dizem que como não tem essa síndrome, que é chamada de SAP, síndrome da alienação parental, como ela não faz parte do DSM-5, então que ela não pode ser considerada uma síndrome. Mas a gente tem aí na literatura, né? Alguns autores chamam inclusive de síndrome da criação de falsas memórias, né? Então, é um abuso de poder de um dos pais que vai criando na criança falsas memórias em relação ao seu outro genitor. Bem, mas quem é a pessoa que faz isso, né? Qual é o perfil de personalidade de um alienador? Um alienador, normalmente, é uma pessoa que ela não consegue lidar com a separação. Então, quando há uma separação do casal, se um dos cônjuges não consegue lidar com esse processo, ele vive mal isso. É como um luto, né? Você precisa elaborar isso. Houve uma separação, você fica mal, mas você vai reorganizando depois sua vida. Algumas pessoas não conseguem fazer isso. Então, o que elas fazem? Elas estão presas ao outro cônjuge, né? Ao ex-cônjuge. E ela precisa afetar no sentido de despertar o afeto desse outro cônjuge. E a alienação parental é uma forma de afetar, porque a pessoa, né, o ex-cônjuge separa do outro parceiro, mas a intenção não é separar do filho, né? E quando esse parceiro, que é o alienador, ele percebe que o outro par, né, outra pessoa, está muito ligada à criança, ele vai trabalhando com essa criança no sentido de afetar ao ex-cônjuge. Bem, claro que, né, isso é um transtorno, é um problema psicológico, em alguns casos é um problema psiquiátrico, mas assim, afeta significativamente o desenvolvimento dessa criança. Então, esse alienador ele tem esse perfil de personalidade, não consegue lidar com separação, ele usa abusivamente do poder que ele tem sobre a criança e vai criando o processo de alienação. Tá? Claro que a criança vai precisar de uma ajuda psicológica, né? Óbvio que ela vai precisar de uma ajuda psicológica e depois em outro vídeo vou falar sobre as consequências, né, da criança que sofre alienação parental, mas hoje o foco realmente é falar do alienador. Então a criança vai precisar, mas essa pessoa que aliena, ela precisa de ajuda psicológica, ela não está conseguindo lidar com aquele processo da vida dela de uma forma natural, né? De que ela passe por um sofrimento, mas que ela consiga superar aquilo e prosseguir sua vida. Não, ela fica presa ao parceiro e aí ela trabalha essa criança, essa pessoa, né? Que eu falo ela, mas no sentido de que é essa pessoa. Ela trabalha essa criança num sentido de afastar, né? Deteriorar, desautorizar o outro cônjuge.